aí a liturgia e as comemorações e celebrações da nossa igreja. Hoje falando sobre o padre, semana que vem falando sobre os pais, na outra semana sobre vida religiosa, os consagrados, e na quarta semana sobre o leigo. Na igreja ainda nós já falamos sobre isso, estamos vivendo o ano do laicato, mas vale refletir mais uma vez aqui. Mas isso lá na quarta semana. O legal de tudo isso é que eu acabei de descobrir o que é que nós vamos falar essa semana, não sabe? Obrigado por me informar, viu? Já obrigado. Te passei o calendário do mês. Vou cumprimentar hoje, aqui vou inverter a ordem, já dar as boas-vindas e agradecer demais a presença do Frei Justino, que está conosco aqui. Hoje que vamos falar sobre o padre, ele que segunda-feira completa 51 anos de ordenação, de sacerdócio. Segunda-feira. Então nós vamos já, além de especular e saber muito dessa vivência religiosa do Frei hoje aqui, também celebrar já esses 51 anos. Seja muito bem-vindo, Frei, aqui ao nosso programa. Boa tarde, obrigado, viu? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os nossos caríssimos ouvintes da Rádio Inconfidência. E para mim, claro que é uma grande oportunidade estar aqui, poder falar um pouco da vocação sacerdotal, dessa graça, esse ministério que me foi dado, que eu assumi já há tantos anos. Imagine quantas confissões, quantas missas, quantos trabalhos que a gente já fez, né? A minha foi semana passada. Minha confissão. Já fui transferido umas 15, 16 vezes, passei em várias dioceses, muitas paróquias, né? A gente vai somando experiência, vai fazendo uma longa caminhada, né? Então, poder partilhar um pouco, testemunhar isso, né? Principalmente para jovens adolescentes que pensam no seu futuro, que eu vou ser mais tarde, né? Dá uma pensadinha, de repente, é essa a vocação, né? E certamente é uma missão, um ministério que realiza profundamente tanto quem recebe esta graça, como as pessoas que participam no sacerdócio da gente, né? Que o padre não se realiza ele sozinho, não é um trabalho voltado para si mesmo, é a serviço da comunidade, a serviço do reino de Deus, né? Então Deus faz maravilhas realmente através do sacerdócio da gente, né? Então isso que nos realiza, isso que nos deixa felizes, completos, porque Deus faz, e a gente é testemunha dos sinais, das maravilhas que Deus realiza na comunidade, na igreja, nas paróquias, através do sacerdócio, né? Não é mérito pessoal, não é virtude da gente, mas Deus se serve da pessoa, de um homem, tirado do meio dos homens, portanto limitado, humano e pecador, mas Deus faz coisas extraordinárias através do sacerdócio cristão. Fernando, boa tarde. Hoje vai ser pequeno essa uma hora aqui para nós, viu? Boa tarde, Fernando. Paulinho, boa tarde, Frei. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu já tô dando minhas boas-vindas. Eu vou despedir, porque eu vou ficar só aqui escutando. Não tô muito afim de falar hoje, não. Vamos especular muito. O Frei já começou falando aí sobre a vivência. Aquilo que, na verdade, a gente já até falou sobre o sacerdócio aqui. Falamos sobre o sacramento, né, da ordem também. Mas queremos ouvir hoje de um padre o que é ser padre. Essa experiência de ser transferido, de largar tudo e ir para uma nova comunidade, coisas que a gente não sabe, mas que o Frei já deu uma resumida, mais ou menos no que a gente vai querer saber aqui hoje. E também, não só saber, mas refletir, porque às vezes a gente acaba não pensando nisso quando olha para o padre lá no altar, quando, né, às vezes não gosta daquele determinado jeito dele, ou da fala e tudo mais, a gente não compreende o que é o padre na sua essência ou na sua totalidade. O programa de hoje está começando. Eu quero convidar você que está na live, principalmente pelo Facebook, a colocar aqui o nome dos padres que são os padres da sua paróquia, que passaram pela sua vida, padre do teu casamento, padre do teu batizado. No final, nós vamos pedir para o Frei Justino fazer uma bênção aqui, dar uma bênção aí para todos esses padres e para todos nós. Então vamos aproveitar muito. Está começando o programa Uma Questão de Fé aqui na Sintonia do Bem. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Vem Espírito de amor,
vai acender a chama que se há. Programa Uma Questão de Fé no ar aqui pela nossa Super Inconfidência, e nós vamos já pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire nesta tarde, nesse início de tarde de sábado, fim de semana maravilhoso, uma chuvinha mansa para todos nós que pedimos e até rezávamos tanto já por essa chuva que estava tardando para chegar, mas chegou de forma mansa. Que o Espírito Santo também nos inspire neste dia, que nos ajude a entender e a valorizar cada vez mais a presença de um padre na nossa comunidade, a presença de um padre que é fruto da nossa comunidade, né? Que possamos já pedir para esse Espírito Santo de Deus iluminar o nosso entendimento, a fim de que a gente compreenda. Às vezes essa vocação surge dentro da nossa casa e a gente precisa também oferecer isso para Deus. Então, que o Espírito Santo nos ajude com tudo isso, sobretudo em mais um programa Uma Questão de Fé, para que a gente possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para aprender um pouquinho mais no dia de hoje. Por isso nós rezamos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A terra vem lavar meu viver. Muito bem, agora 12:17 e o Frei Justino está aqui conosco. E hoje, a propósito dessa celebração, que no primeiro final de semana é celebrado pela igreja na liturgia do domingo, né, Frei? O dia do Padre. Mas hoje, dia 4, sábado, é dia de São João Maria Vianney, né? Patrono ou padroeiro? A princípio ele era padroeiro dos párocos, mas depois foi estendido a todos os padres, né? E acho interessante alguns detalhes sobre a história, a vida deste homem, desse padre, porque esclarece um pouco também a essência do sacerdócio. Então ele nasceu na França em 1786. Passou pelo seminário com muita dificuldade. A inteligência dele era meio fraquinha, né? Então ele sofreu muito para terminar o curso de teologia. Aquele que foi ordenado e se meio empurrado, meio protegido, mas bastante limitado mesmo, né? Aquele estudante, assim, que talvez os professores não apostam muito nele, né? Depois de ordenado, ele foi para um lugarzinho chamado Ars, em 1818. Portanto, 200 anos, hoje, esse ano exatamente, né? Olha. Foi lá meio como capelão. Depois de 3 anos... foi nomeado pároco deste lugar, mas uma aldeia, 230 pessoas, habitantes, uma aldeiazinha, né? E lá, porque ele era muito fraquinho, colocaram um lugarzinho bem lá no interior, bem longe, né? E logo ele começou a se distinguir, o jeito de atender o povo, a amabilidade, a simplicidade dele, e sobretudo que impressionava profundamente o povo, ficava horas em adoração e oração na frente do Santíssimo. E começou a chamar a atenção. Ficava 10, 12, 16 horas no confessionário por dia. E começou a se tornar-se meio famoso, meio procurado, e muita gente. No fim da vida, ele morreu com 70 e poucos anos, 1856, acho que ele faleceu, mas famosíssimo. Milhares de pessoas faziam peregrinação nessa cidade de Ars para conhecer este homem, para se confessar com ele, participar da missa dele, né? Então, um homem que começou talvez com muitas limitações, ninguém acreditava muito nele, e fez um sucesso tão extraordinário. Não era intelectual, não tinha doutorado em nada, nem mestrado, né? Apenas o curso básico de teologia. E a igreja coloca exatamente este padre como padroeiro de todos os padres. Isso é importante, né? Tem um significado importante. Quer dizer, o sacerdócio não é feito de tantas qualificações humanas, não é tanto um PhD, doutor não sei das quantas, não é tanta inteligência, mas é serviço que é prestado ao povo, né? Quando o padre encarna na sua vida esse ministério e o vive com dedicação, com disponibilidade, no jeito que viveu São João Maria Vianney, aí Deus faz maravilhas, né? Então isso é importante entender, que o sacerdócio não é uma profissão,
Não é um trabalho qualquer, né? Mas é de fato um instrumento que Deus se serve para ele fazer coisas maravilhosas, como fez em São João Maria Vianney, e continua fazendo hoje, né? Então, a eficácia, a força do sacerdócio, claro que supõe também uma preparação humana. Tenho que estudar, me atualizar sempre, tenho que dar respostas corretas, qualificadas para as grandes questões de hoje, estar inserido na sociedade, nos meios de comunicação, mas não é nisso que está a eficácia, a força, o valor do sacerdócio está na graça de Deus, e quanto mais eu me disponho, me abro para isso com humildade e simplicidade, mais Deus vai fazendo maravilhas nas comunidades. E sobretudo ter o coração disponível, né, para Deus, né? Se a gente for ver quando Jesus chamou os primeiros vocacionados, Pedro, eram pescadores, né? Sim. Ele não chamou nenhum letrado, nenhum mestre da lei, ele chamou os pescadores, aqueles que ele sabia que o coração estava disponível para ele, né? E daí é tão bonito, até a música do Padre Carlos fala, né? Deixamos tudo e seguiu. E naquele momento deixou a rede, deixou a vida velha, tudo, e foi. E seguiu, né? E o curso de teologia deles, né? Onde foi? Onde foi? Foi junto com Cristo, caminhando, né? Será que foi bom? Foi bom. Pois 3 anos acompanhando na escola de Jesus. E mesmo assim... Foi 3 anos acompanhando, e agora nós vivemos uma vida aprendendo com eles, né? Frei, com 3 anos. A propósito disso, e mesmo assim analisando a história dos discípulos, e mesmo estando na escola, fazendo teologia com o próprio Cristo, né? Como o senhor usou esse exemplo, tropeçavam também, né? Como é difícil para a gente entender que mesmo diante da vocação, caminha com aquele vocacionado, o humano dele, que também... A fraqueza. Que tem suas fraquezas, suas limitações e... Você deve ter uma paciência muito grande. Coitadas, digamos, humanamente, né? Quanta decepção que ele teve com ele. Né? Depois de 3 anos, né? Ele sabia que ia ter, né? Não entendia nada, né? E ele, paciente, chamava eles de lado depois, explicava só para eles, né? E, inclusive, depois da ressurreição, o famoso episódio dos discípulos de Emaús, lembra? Dois caminhando lá, né? E quando... ele começou, mas vocês são cabeçudos mesmo, né? Como são duros para entender, não entenderam ainda tanto que falei para vocês. Tudo isso que hoje vocês estão choramingando aí, porque o Cristo morreu, estava previsto, tudo isso ia acontecer, mas está escrito que também ele ia ressuscitar. Porque eles não entendem essas coisas ainda, né? E ainda quando ele ia para a Ascensão, indo para Galileia, alguns deles ainda perguntaram: é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? Eles estavam achando que já ele ia sentar no trono, né? Pôr a coroa. Então imagine o trabalho que Cristo teve com essas coisas. Eu vejo essa cena. E essa mesma paciência ele tem com a gente ainda hoje, né? Naquela passagem com Felipe, né? Mostra-nos o pai, ele fala: Felipe. 3 anos, não entendeu nada ainda. Felipe. Eu fico imaginando o jeito que Jesus deve ter dito esse Felipe para ele, porque talvez é a paciência que às vezes nós na comunidade acabamos não tendo, e uma exigência que Jesus não teve com aqueles discípulos, que às vezes a gente sobrecarrega o nosso padre, né, de que ele seja perfeito, né, e esteja acima de tudo, não pode pecar, não pode errar, não se sujeite a erros, ou a andar com quem está errado, ou a concordar com aquele... É difícil, né, Frei? É muito bom ser padre, mas tem horas também que é uma provação, desafios enormes, certas pessoas, incompreensões, certas pastorais questionam profundamente o trabalho da gente, né? Se tenta passar uma compreensão de uma pastoral, de uma atividade, de um trabalho, e as pessoas têm outra visão, têm outra compreensão. Aí você vai ter que morrer assim mesmo, ter paciência, continuar trabalhando, acreditando. É duro, né? 51 anos só de sacerdócio, né? E às vezes a gente pega aí alguns ministérios com 2, 3 anos e não, tem que mudar, tem que atualizar. Não, tudo bem, né? Tá aberto, mas pô, 51 anos, né? De sacerdócio, dá pra dar uma ouvida, né? Dá pra prestar atenção. E nós vemos que bonito que o chefe da nossa igreja, que o próprio Jesus escolheu, foi Pedro, né? Aquele que negou ele 3 vezes, aquele que turrão, né? Mas na hora que Deus estava anunciando a própria Eucaristia, foi o único que olhou e falou: a quem nós iremos, né? Se só tu tem palavra de vida eterna. E foi aquele que, quando Jesus ressuscitou, por mais que ele negou,
Ele ainda tinha o coração aberto, né? Jesus veio, curou e foi ali que ele entregou o cajado. Falou, agora vai. E agora você está curado. Ele prometeu lá, né? Sobre tu edificarei. E ali ele entrega o cajado. Ou seja, é humano, né? Sim. Vai cair? Vai. Quer cair? Não quer. Mas, né? Uma hora ou outra cai. Tem que ter paciência, né? Mas é um processo muito longo, porque a gente imagina, por exemplo, dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, aquele foguinho na cabeça de cada um lá, aquelas labaredas de fogo, pronto, agora não é assim. Foi um processo, a natureza humana não faz salto, não se quebra, não muda de repente, né? Claro que eles compreenderam a ressurreição, depois, mas devagarzinho, o Espírito Santo deu todas as condições, mas foi longe até eles entenderem plenamente a missão de Cristo e a missão que era confiada a eles. Foi um trabalho longo, não foi assim no instante, né? Então também isso tem que se respeitar, né? A natureza humana é sempre igual. São Paulo, por exemplo, a famosa caiu do cavalo, né? Não tinha cavalo naquela história, não existe cavalo, né? Realmente houve um encontro no caminho de Damasco, assim está lá em Atos, né? De repente uma luz, ele ficou cego e, Senhor, que queres? Quem és tu? Eu sou aquele que você está perseguindo. O que queres de mim? Entra na cidade que o sacerdote Ananias vai te contar. Ele ficou 3 anos na Arábia. O processo de conversão em São Paulo não foi naquele instante. Aquele impacto, aquele choque violento, né, deu aquela motivação. Mas até ele entender quem é esse Jesus que ele estava perseguindo, foram 3 anos que ele ficou na Arábia, em retiro, em oração, lendo, ouvindo muitas instruções. Daí que ele partiu para as viagens missionárias dele, né? E os apóstolos também, até mudar-se, compreender profundamente toda a dimensão daquele trabalho de Cristo que ele tinha, procurava relembrar o que ele tinha falado, né? E a gente, até outro dia estava numa reunião lá, uma hora entregando informativo, né? Uma hora de reunião, daí começamos a refletir assim, quanto nós já conversamos numa hora aqui numa sala. Imagina se fosse quanto que dava, né? Cristo teve 3 anos falando, imagina o que ele falou, né? E o que nós temos nos evangelhos? Um pinguinho assim, né? Insignificância. Então, o que quer dizer com isso? Que os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, começavam a relembrar, reviver, imaginando entre eles conversar. Lembra aquele dia que ele falou isso? Aquele milagre, como ele atendeu aquela pessoa, lembra que... E vai indo, vão reconstituindo isto, eles vão pregando para o povo, eles vão entendendo no coração deles, como que assimilando o Espírito de Jesus, né? O jeito de Jesus acolher as pessoas, como ele falava, eles vão se convertendo aos poucos, né? Integrando profundamente na vida deles aquilo que aprenderam com Jesus naqueles 3 anos de escola com ele, né? Frei, por isso que a gente tem que valorizar esse pilar da nossa igreja, que é a tradição, né? Porque é tão bonito ouvir o Senhor dizer isso, porque João fala disso no final do evangelho dele, né? Quando ele diz lá assim, muitas outras coisas poderiam ter sido escritas que não caberiam. Não caberia no mundo, mas que exagero, né? Mas para dizer da grandeza do tanto de coisa que ainda tinha acontecido, mas aquelas era para que a gente acreditasse. Mas não significa que as outras também não renderam frutos que a gente celebra e congrega até hoje. Né? O essencial está ali. O pouco, imagina, Marcos, que foi o primeiro, 16 capítulos, pequeníssimo, né? É um resuminho, tudo aquilo que fez e falou Jesus, né? Mas a partir daquilo, hoje, inclusive, nós ampliamos a reflexão, porque a palavra de Deus não é humana, é divina. Cada vez que você ouve, você lê, você interioriza, ela vai te abrindo uma nova visão, uma nova dimensão. A gente, com essa mesma palavra, vai compreendendo de fato quem é e quem foi Jesus, né? Então, para nós também, como era para os apóstolos, vai se compreendendo de uma forma muito mais profunda, mais completa, o projeto e a pessoa de Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta muito pessoal para o senhor. Eu também tinha uma aqui. Partindo dessa última frase do senhor, quem é Jesus? E para um padre, para o senhor, né, lá há 51 anos atrás e hoje, o que é ser pessoa, estar na pessoa de Cristo, ter essa vocação como homem, né? O que é conviver com essa responsabilidade, com essa missão, Frei? A Frei Clemente, essa semana estávamos falando, ele com 95 anos, né? Ele dizia, e a gente faz isso, né? Cada vez que vai celebrar uma missa, agora, depois de tantos anos sobretudo, né? A gente sobe o altar, se aproxima, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ser o Cristo para essa comunidade, mas quem sou eu? O pobre pecador, né? Quer dizer,
carregamos essa miséria, essas imensas limitações humanas. O sacerdócio, o sacramento da ordem não muda. Eu sou um homem como qualquer um outro, carrego as minhas misérias, minhas limitações, mas naquele momento estou revestido da pessoa de Jesus Cristo, né? É algo realmente indescritível, sobre-humano, né? Não dá para dizer o que significa isso, né? Mas a gente vai tomando consciência disso, né? Se prostrando na frente do altar, Senhor, está aqui chegando um pobre pecador, mas nesse momento ele vai fazer uma missão divina, sobre-humana, acima daquilo que nós somos como pessoas, né? Inclusive, ele tem esse alter Christus. O Padre é um outro Cristo, ou o mesmo Cristo como alguém encarnado. Estou revestido de Cristo, né? Ou seja, é Ele que celebra aquela missa por meio de mim. Eu sou o instrumento, né? Mas a força, a consagração, isto é o meu corpo. Dele, não o meu, claro, né? Então é Cristo que me usa para fazer o milagre da transubstanciação, para falar para aquele povo então. Então a gente se sente imensamente pequeno, insignificante e ao mesmo tempo de uma grandeza extraordinária, que é Jesus fazendo por nós coisas maravilhosas, né? E Paulinho, eu tenho no meu coração assim que a semelhança de Maria com o Padre é muito grande, né? Porque Maria devia se olhar e falar, mas eu sou tão pequena, né? E sou digna de tanta grandeza. Porque foi ela que trouxe o Cristo, né? Foi através dela que o Cristo veio. E através das mãos do Padre que o Cristo vem todo domingo, né? Então Deus usou de Maria ali para conceber através do Espírito. E Deus vem usando do sacerdócio para trazer o Cristo para nós, né? Através das mãos do sacerdócio. E eu imagino também que Maria deve ter se visto, se olhado e falado, mas eu, tão pequena, né? Digna de tanta grandeza, né? E é o Padre também, né? Se olhar assim diante ali de começar a celebrar, de continuar, nós dizemos que a missa não para, continua, né? Então, diante daquele grande mistério, e fala assim, eu, né, tão pequeno, diante de um mistério tão grande, e como que deve ser bom sentir que Deus te escolheu para ser canal de graça na vida daquelas pessoas. Eu acho que não tem nada mais gratificante no mundo de saber que Deus está te usando para ser canal de graça na vida de alguém, né? E são os padres, né? Realmente Maria já na Anunciação, depois que o anjo tinha dito que ela era já a escolhida para ser a mãe de Deus, a resposta, eis aqui a serva do Senhor. Vou servir. Não se sentia maior. E no canto, o famoso canto Magnificat, né? Deus olhou para a baixeza, a humildade, a pequenez da sua serva. Ela reconhece isso, mas vai dizer, mas Deus fez maravilhas na minha vida. Ela sempre se coloca pequeníssima, né? E Deus, mas não deixe de reconhecer, porque a humildade é isso, humildade é a verdade, né? Certas atitudes, não, porque eu não sou nada, não sei o quê, não é humildade isso. Pode ser uma soberba enrustida, meio disfarçada, né? Humildade é a verdade. Tenho dons, tenho talentos, Deus faz grandes coisas, tenho que reconhecer e proclamar isto, né? Isso é a verdade. Só não se atribuir aquilo que é dom de Deus, que é graça, que é mérito de Deus, né? O problema da gente é ver se apropriar, se atribuir alguma coisa que não é da gente, que é de Deus, né? E Maria, de fato, é a grande mestra, né? Um exemplo de humildade, de simplicidade, né? E claro que nós, no nosso sacerdócio, também isso parece muito claro, né? Nós podemos testemunhar todos os dias. Hoje mesmo, Frei Clemente, agora no almoço, ele dizia assim, como seria uma comunidade cristã, uma católica, sem a confissão? Como seria, né? Não dá nem para imaginar. Não. O bem que faz o sacramento, né? Agora, na quinta-feira, que era o dia da urgência da Porciúncula, né? Eu fiquei quase 8 horas confessando. Da tarde, das 2h15 às 7h15, lá dentro, naquele quartinho, né? Direto. Depois o Frei Maurício ajudou, o Frei Clemente, o Dom Monsenhor Danta também ajudou, né? Foram centenas de pessoas que passaram e todas saem de lá profundamente mudadas, né? Então, o que faz o sacramento da confissão? Como muda a vida, como devolve a paz, dá sentido, reanima, motiva profundamente as pessoas, né? Então, quanto Deus realiza nas nossas comunidades e serve-se, é claro. E é tão claro o pedido de Jesus, né? Quando envia os apóstolos, e aqueles que perdoai, né, serão perdoados, aqueles que retêm serão retidos. E, meu Deus, por que ainda falar, por que eu tenho que confessar com o padre? Poxa vida, é uma leveza tão grande. Paulinho, eu fui essa semana, o Frei não lembra ainda bem, mas eu entrei naquela porta e você sai pela mesma porta, mas sai outra, né? Você abre aquela porta, você olha aquela secretaria, tá tudo igual, mas com um olhar diferente, uma leveza.
Que grande presente Frei, através das mãos deles, né? Sobre essa celebração, né, que nós tivemos na quinta-feira, né, um dia especial, um pedido de São Francisco, né? E eu queria, já que o Fernando colocou Nossa Senhora como um espelho, eu queria perguntar para o senhor, como franciscano, né, o quanto São Francisco inspire e qual o tamanho dessa figura de São Francisco para o teu sacerdócio? Francisco não era padre, foi diácono assim meio forçado, não era bem a opção dele, queria ser frade menor, uma fraternidade de irmãos. A princípio, nem padres, não, que muito menos bispos e cardeais, que depois terminou tendo tudo isso, né? Porque ele queria uma fraternidade de irmãos. Então, ele não é bem uma referência como sacerdote, né? Mas eu digo... Mas o valor que ele dava aos padres, era a famosa passagem, né? Se eu encontrar caminhando um padre e um anjo caminhando juntos, primeiro vou saudar o padre. Ele disse bem isso, né? Quer dizer, o padre para ele é mais importante do que o anjo, não o padre assim como, porque o ministério dele é muito maior do que qualquer outra atividade. Então Francisco tem uma estima extraordinária, né? E para nós, o nosso sacerdócio, já que nós somos frades capuchinhos, franciscanos, né? É claro que Francisco é uma grandíssima referência na vivência do Evangelho, aquelas virtudes que tem que ter o padre, a humildade, serviço, disponibilidade. Ele foi uma referência, um exemplo extraordinário, né? Essa questão da porciúncula, por exemplo, né? Como ele tinha consciência, lá rezando, profundamente arrependido, ainda pedindo perdão dos pecados da juventude dele, e vivendo intensamente um momento assim profundo, penitencial, e uma voz lhe dizia: mas você está perdoado, Francisco? Sentiu dentro dele, né? Não tinha mais que se preocupar com isso, né? Então ele teve uma inspiração, uma voz lhe dizia, ou ele pedia: Senhor, faz que as pessoas que entrarem... Ele estava na igrejinha de Porciúncula, né? Santa Maria dos Anjos, né? Que as pessoas que entrarem aqui possam fazer a mesma experiência que eu estou fazendo agora. A certeza do perdão, dessa misericórdia de Deus muito viva na vida da gente, né? Então essa vazia, você vai ter essa graça, mas tem que pedir para uma autoridade da igreja. Então o Papa estava em Perúgia, Honório III, ali pertinho, né? Pertinho, vários quilômetros, né? Mas ele foi lá e pediu para o Papa essa graça, que todos que entrassem nessa igrejinha e rezassem pelo Papa, recebessem a Eucaristia, tivessem o perdão total de seus pecados, né? Aí que nasceu então o perdão de Assis, essa indulgência da Porciúncula, né? Mas a partir da experiência de Francisco, uma experiência profunda que ele teve do perdão da misericórdia de Deus Pai, né? Então nós vivemos, claro, na nossa vida pessoal em primeiro lugar, mas sobretudo quando ele valorizou tanto esse sacramento, nós exercemos também no mesmo espírito dele, né? No nosso sacerdócio. E o senhor fala da vontade dele de irmandade, né? A grandeza de Francisco nesse momento de querer que os outros também pudessem, né? Que eles também recebam esse perdão que eu estou sentindo aqui. Até quando ele foi pedir isso, era uma coisa estranhíssima. Nunca teve isso, né? O Papa ficou meio assustado, meio perdido, né? O Papa disse para Francisco: não dá, isso é uma coisa muito grande. Não é assim na igreja, né? Você não estou pedindo para mim. Estou pedindo para as outras pessoas, para os pecadores, né? Para eles, não é para mim que estou pedindo, né? Mas quanto? Para sempre. Sem limites. A experiência que ele fez da misericórdia divina era tão forte nele, mas tem que ser estendida a outras pessoas também, né? E o Papa não teve como resistir, né? Inclusive, depois tem muita reação de cardeais, de bispos meio reprovando o Papa. Agora já dei. Agora já foi. E aí, a gente já falou sobre isso aqui em algumas semanas, né? Depois isso se estendeu para todas as paróquias franciscanas, né? Por isso celebramos aqui nesse meio de semana, na quinta-feira, este dia de indulgência plenária. Sim. Aqui na nossa diocese também, através da paróquia São Francisco de Assis. Fernando, eu tenho muita coisa para perguntar pro Frei Justino e para a gente conversar, mas sobre um ponto que ele trouxe no começo da sua fala, na abertura, eu queria que ele nos dissesse. A gente falou das dificuldades, das divergências e tudo que às vezes acontece mesmo dentro da nossa comunidade, né? Pessoas que não compreendem ali a decisão, às vezes, do pároco, né? Que precisa tomar uma decisão, ou não gosta mesmo do jeito, dos trejeitos, da fala, do comportamento, do humor, de tanta coisa, né, Frei? Que a gente sabe que é assim mesmo, é de simpatia. Às vezes acaba não simpatizando. Mas o contrário também acontece. Tem gente que se apaixona e ama
E aí a hora de dar tchau, a hora de ir embora, né? Como que é isso para o senhor, como padre, ir para um lugar novo e também deixar essas pessoas que acabam se tornando família